reconciliados com Cristo. É isso aí. Então, agora, né, já entre esse intervalo aí, já chegaram aqui várias pessoas. Ó, a Doralice, bom dia, Pedro e família, bom dia, Doralice. A Rosa Helena, a Rosa está dizendo que está muito feliz por estar aqui novamente, reunidas com a gente. Que bacana isso. Seja a gente que fica feliz com essa audiência de todos vocês, abençoados e perfeitos. Lembrando que terça-feira e quinta-feira estaremos ao vivo a partir das 8h30 da noite, com temas, com explicações, com estudos, respondendo a perguntas em que você pode participar aí, tá bom? Então hoje o tema se chama Programa de Proteção a Testemunhas. De repente para alguém esse título pode parecer um título estranho, porque você sabe o que é isso, não? Eu imagino. Programa de Proteção a Testemunhas. Eu estava assistindo um filme na Netflix outro dia, e era aqueles filmes de gangue, de tráfico, essas coisas, que eu gosto de ver essas coisas, me encanta ver esse tipo de filme assim. E então um dos bandidos lá, de repente resolveu falar, resolveu contar tudo aquilo que se passava ao seu redor. Então, um programa de proteção a testemunhas consiste em que um governo recebe alguém que foi preso e viu que a coisa ia ficar cor de formiga e aí resolveu delatar os demais, resolveu falar, resolveu contar a verdade, resolveu, se entregar de todos os meios. Então aquele criminoso principal, né, o chefe, os líderes e tal, eles fazem tanto mal que aquela pessoa que foi presa, ela resolve confessar, também para se livrar da pena. E aí uma testemunha se posiciona, eu quero chamar a atenção de todos para essa postura. Uma testemunha se posiciona quando tem convicção, né, de que está do lado certo, ou de que sabe qual é o lado correto, de que sabe qual é o lado que está equivocado, que está errado. E aí essa pessoa, quando está ali testemunhando contra aquele adversário, contra aquele inimigo, contra aquele criminoso, né, ela corre perigo. Por que ela corre perigo? Porque os braços daquele crime podem afetar aquela vida, afetar aquela família, afetar todo aquele entorno daquela pessoa que está, então, testemunhando e entregue ali. Então, tanto isso é dessa maneira que os governos dos países criaram esse tal programa de Estado, é um programa de Estado que se chama Programa de Proteção a Testemunhas. Em que consiste? Consiste em que o Estado vai prover para essa pessoa, a partir de então, segurança, moradia, né? Às vezes mudança na aparência também, mudança de identidade, isso tudo está a cargo do Estado, uma vez que essa pessoa esteja debaixo da cobertura do Programa de Proteção à Testemunha. Então o Estado garante que essa pessoa vai viver num determinado local aonde aquele crime, aquele inimigo ou aquele adversário nunca mais vai conseguir descobri-la, tocá-la, prejudicá-la, né? Isso é um programa de proteção à testemunha. Aquela pessoa já não tem o nome anterior, se chamava fulanito, agora se chama outro nome diferente, não mora na mesma cidade, não tem os mesmos documentos, começa a criar uma consciência que é uma nova criatura, uma nova pessoa com uma nova vida, uma nova maneira de viver, outra forma, debaixo da proteção do programa de proteção, né, a testemunhas. Então, essa pessoa tem que viver, de certa forma, né, escondida ali, para que seu inimigo não venha descobri-la e a mate e a tire de circulação, porque ficou chateada com ela naquele momento, né, em que ela delatou. Então, o ideal, o que seria o ideal? O ideal seria que o governo matasse, tivesse a pena de morte para aquele criminoso, né, comprovado, para que a pessoa não corresse mais perigo. Concorda comigo? Bom, aquela pessoa, ela pode estar lá debaixo do programa de
proteção à testemunha, mas sei lá, um dia aquele criminoso lá é libertado, a gente não sabe o que acontece nos porões aí dos judiciários, e aí, libertam aquele criminoso, né? E aquele criminoso que ficou pau da vida porque eu delatei e falei o negócio todo lá do cartel, como é que como é que funciona, onde é que está o dinheiro, onde é que está a mercadoria, onde é que estão os outros chefes, e ele então resolve mandar me matar só porque ficou com raiva de mim e foi solto. Então o ideal seria que o governo, uma vez tivesse posto as mãos naquele criminoso, desse para ele pena de morte. E aí assim, ó, acabaria a dor de cabeça dessa pessoa que está debaixo do programa de proteção à testemunha. Ah, você já sabe aonde eu estou chegando, o que eu quero dizer, o que eu quero colocar para você no dia de hoje aqui na nossa transmissão, no nosso programa. Então eu queria te dizer que o nosso governo, né, o governo da nossa nação, fez mais do que isso. E quando eu me refiro ao nosso governo, o governo da nossa nação, eu não estou me referindo ao amado país do Brasil, que me recebeu em 1958, quando meu espírito tocou essa terra, né? Ou ao ano que você nasceu, ou ao país que você nasceu. Eu estou me referindo ao que o apóstolo da graça diz que é a nossa verdadeira pátria. A nossa pátria está nos céus, ou seja, somos cidadãos celestiais. E o nosso governo, o governo do nosso país, nos protegeu e fez muito mais do que isso que eu acabei de dizer, que um governo faz para proteger alguma testemunha. Então, eu quero te mostrar aqui algumas coisas nesse tema de hoje, que está bem conciso, bem objetivo, bem sintetizado, para que você compreenda o que aconteceu com você. Bom, primeiro, o nosso governo fez tudo isso por nós e fez tudo de uma vez só, né? Primeiro te deu uma nova identidade, assim como aquele programa de proteção a testemunhas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito assim, preste atenção, ó. Se alguém está em Cristo, tem um condicional. A frase começa com o se. O se significa que pode que sim, pode que não. É uma condicional. Tá bom? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não pode ser. Ela é. Não será que será. Não, ela é. Ela já é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Fecha aspas. O que é estar em Cristo? Muita gente pensa que é estar debaixo de uma religião. Não, isso não é estar em Cristo, isso é estar debaixo de uma convenção religiosa. Lembre-se que religião não é de Cristo, religião é de homens. Religião são conceitos, as religiões são conceitos humanos que pretendem dirigir a vontade de Deus diante de você. Religião é aquilo que se colocou como intermédio, como intermediário entre você e Deus. E quando o apóstolo Paulo escreveu isso, e ele diz, se alguém está em Cristo, ou seja, se você já está do lado de cá da ressurreição, você está em Cristo. Não depende de você aceitar, não depende de você querer, não depende de você concordar, não depende de você discordar, não depende nem de você estar iluminado pelo conhecimento da graça de Deus. Porque quando você está do lado de cá do pacto, ou seja, você está dentro do pacto que está vigorando hoje, que é o pacto da graça, você está em Cristo. Se você estivesse antes da cruz, você não estaria em Cristo, você estaria em Moisés, você estaria dentro das coisas velhas, você estaria dentro das coisas velhas que ainda não tinham passado. Então o apóstolo Paulo, quando está falando, ele está dizendo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Que coisas velhas que passaram? As coisas do velho pacto. Não confunda isso com fumar cigarro, beber cachaça e roubar a carteira dos outros e desejar a mulher do próximo. Isso são outros 500.
Quando está dizendo que as coisas velhas já passaram aqui em 2 Coríntios 5,17, está dizendo que Ele te colocou no melhor programa de proteção e testemunho que existe. Você já é nova criatura. Você não é mais aquela criatura lá do velho pacto. Aliás, você nunca esteve lá. Eu estou me detendo aqui na explicação desse verso para que todos os abençoados e abençoadas que estão nos acompanhando compreendam a verdadeira informação que aqui está. Estar em Cristo, eu vou repetir, não depende de você estar em uma religião. Digo isso porque vejo os, entre aspas, muitas aspas, donos de Deus, daí do sistema religioso, usarem esse verso para trazerem as pessoas para os seus pés. Não, estar em Cristo é estar debaixo do pacto da graça. Esse é o pacto de Cristo. Então aqui você é nova pessoa, você é nova criatura e aquilo tudo lá atrás já passou. Todas as coisas que estavam na lei de Moisés que têm a ver com obrigações que os homens e as mulheres deviam fazer para tentar se justificar diante de Deus, essas coisas já passaram. Não é mais necessário você obrar, né, para se justificar diante de Deus. Você está livre dessa cadeia de obrar para se justificar diante de Deus. Por quê? Porque você é nova criatura, você tem uma nova identidade, você foi resgatado, você... quando eu digo isso, eu não quero que você confunda. Por exemplo, você já nasceu no momento em que o resgate já havia sido pago. Ou seja, teu espírito nunca esteve sequestrado. E me entende? Porque quando você veio a essa terra, tudo isso já tinha se consumado, né? Lembre-se que quando nós falamos de apóstolo Paulo, nós estamos falando de uma pessoa que conviveu com lei e atravessou para a graça. Porque quando Paulo estava lá atrás, vigorava a época de Moisés ainda. Depois que Cristo ressuscitou, né, Paulo foi contemporâneo da passagem de pactos. Por isso é que em vários momentos ele diz: antes nós éramos pecadores, antes nós estávamos debaixo do pecado. E você e eu nunca estivemos debaixo do pecado, porque nós nunca vivemos aquele antes que ele viveu. Entendeu? Faz de conta, vamos mastigar melhor. Nós estamos em 2022, faz de conta que 2021 era outra coisa e 2022 agora é outra coisa nova, diferente. Então, como nós passamos esse Réveillon, ok? Então, antes nós vivemos uma determinada época e agora nós estamos em uma outra época diferente. Esse foi o caso de Paulo e aqueles lá na passagem do pacto. Por isso você tem que se deter e prestar bastante atenção, porque às vezes Paulo está falando para pessoas que foram também contemporâneas desses acontecimentos, contemporâneas dele, daqueles acontecimentos lá. Nós não. Quando nós chegamos no cenário, o diabo já havia sido destruído, a lei já havia sido tirada, aquelas obrigações já haviam sido terminadas, né? Tudo isso já havia passado, todas aquelas coisas lá que eram exigidas nunca foram exigidas para você por Deus, exigidas por Deus para você. Deus nunca exigiu de você nada daquilo. E aí você me pergunta, mas eu fazia. Claro, por quê? Porque você esteve debaixo de uma religião que te manteve sequestrado, te manteve debaixo de um entendimento equivocado. Está entendendo, André, do que eu estou falando? Então está claro para todo mundo, porque Andrés nunca passou em religião nenhuma. Graças a essa cobertura desse pacto, Andrés nunca frequentou sistema religioso. Assim como eu frequentei, estive debaixo daquele ensino mentiroso, enganoso, equivocado, errado. Agora eu entendo claramente, isso salta aos meus olhos, né? Isso salta aos meus olhos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu não tenho nada a ver com aquelas coisas lá atrás, porque tudo aqui é novo. Tudo aqui é novo. Segundo, separou você de um possível ataque de vingança.
do criminoso, entre aspas, que você sabe de quem a gente está falando. Mesmo que ele ainda vivesse, sublinhe isso, seria impossível para ele te alcançar. Entendeu? Mesmo que ele estivesse vivo ainda. Colossenses 2,11, não está na tela, mas é para você anotar. Abre aspas, diz assim: em Cristo também você foi circuncidado, circuncidada. Não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Fecha aspas. O apóstolo Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, e os judeus, eles ainda têm, porque eles estão debaixo desse tipo de religião ainda, eles têm o costume de circuncidar o homem numa determinada idade, e isso é uma pequena cirurgia feita no pênis do homem, né? Do menino, do rapaz, do adolescente ali. Isso se chama uma circuncisão. Eles têm os motivos deles lá, que a gente não vai entrar aqui nesses motivos de cuidado, de proteção médica, essas coisas que eu não quero entrar nisso aqui agora. O que eu quero te dizer é que o apóstolo Paulo usou esse exemplo, né, para dizer que Cristo fez uma cirurgia em nossa identidade espiritual e humana, né? Ele separou o corpo de carne. Se você ler o contexto de Colossenses capítulo 2 aqui no verso 11, você vai ver que ele continua dizendo, isso que Cristo fez é como uma circuncisão, porém não é uma circuncisão feita por aqueles que faziam a circuncisão, aqueles cirurgiões, né, que faziam as circuncisões lá do velho pacto, no órgão sexual do homem, órgão sexual masculino, e sim que Cristo fez uma circuncisão em nosso espírito, quando ele, na cruz e na ressurreição, separou o nosso espírito da nossa carne, de maneira que, a partir de então, tudo aquilo que o teu corpo de carne fizer, fica preso e restrito ao âmbito humano, ao âmbito carnal, ao âmbito terrenal, ao âmbito da carne. Não pode atingir o teu espírito. Então, dessa maneira, ele garantiu o cuidado, te protegeu, né? Te deu esse cuidado eternamente. Quer dizer que aquilo que tua carne faz, ela pode prejudicar o teu estômago, o teu físico, pode te dar dor de cabeça, pode te levar para o médico, pode te colocar em bancarrota, em dívida, em falência, em desilusão amorosa, não sei, essas coisas ficam nesse caminho, nesse âmbito, nessa panela, ficam aí, presas aí. As coisas espirituais são palavras maiores, são coisas diferentes que você precisa compreender, que Cristo já dividiu. Aí eu pergunto, você já dividiu? Ou você, de repente, ainda pensa que porque tomou uma cerveja, perdeu a salvação espiritual? Entendeu? Aonde está a confusão? Porque em Colossenses 2,11 diz que essa circuncisão de Cristo na nossa vida nos protegeu eternamente, nos colocou garantidos eternamente, né? Nos deu essa garantia de que nós chegaremos ao destino, porque o destino foi pré-definido, foi predestinado. Agora, o que vai acontecer no decorrer de hoje até o destino? Isso depende de muita coisa. Então, para que a tua carne não manchasse esse depósito espiritual, então ele fez essa separação de maneira que tudo aquilo que você fizer em tua carne fica no prejuízo carnal e humano. Isso, saúde. Espirrar é normal. Todo mundo espirra. É que o André está aqui me ajudando, aí ele fica com vergonha de espirrar e que saia no microfone. Não tem problema. Declaro ele curado. Bom, então, como eu disse no princípio, seria muito bom que o governo humano, né, que desse proteção à testemunha, no final das contas, decretasse uma pena de morte, né, para aquele criminoso, para ele não te perturbar nunca mais, não seria bacana? Pois é, o nosso governo fez isso.
matou o inimigo. Matou. Como? Para completar, ele matou o inimigo. Ah, e não matou só o inimigo, não. Eu botei aqui entre aspas, matou o inimigo e os seus asseclas. Todinho. Não tem demônio solto por aí, não, porque o diabo foi destruído e todo o seu exército também. Em Hebreus 2,14, né, diz que Cristo se fez carne para destruir o diabo, que tinha em suas mãos o império da morte. Tá bom? Então aqui vou me deter 2 minutos. Porque é necessário te explicar isso aqui. Preste atenção. Adão trouxe o pecado para o mundo. Pois muito bem. Então, através daquele corpo criado por Deus, aquele corpo da terra, do barro humano criado por Deus, o pecado entrou no mundo. E o apóstolo Paulo diz, e por causa disso, a morte. E não é morte física, do caixão, do cemitério, não. É a separação espiritual. Houve um desligamento. A isso o apóstolo Paulo chamou de morte. Houve um desligamento. Então, era necessário um outro corpo, também feito por Deus. Preste atenção, porque o corpo de Adão, quem criou foi Deus, segundo a Escritura. Não vamos entrar aqui se é, se não é, nem na interpretação filosófica da Bíblia, porque também tem, mas vamos dizer, o corpo do primeiro homem foi feito por Deus. E esse corpo manchou tudo. Então, no seu grande plano de redenção, Deus tinha escrito que criaria também um outro corpo, criado por Deus, não por José. Por quê? Para que pudesse, na casa do valente, destruir o valente. Lembra disso que Jesus de Nazaré falou dessa, vamos chamar de parábola? Que ele teve que entrar na casa do valente para destruir o valente, porque o diabo, ele entrou na terra através de Adão. Adão foi o diabo, manifestou ali, ok? Por causa do pecado. E então, nessa mesmo tipo de moradia criado por Deus, ele veio, justificou a todos nós, destruindo e pagando o preço pela obra do primeiro homem. Me entendeu? Então, Hebreus 2,14, quando diz assim, Cristo se fez carne para destruir o diabo. Por que ele tinha que se fazer carne para destruir o diabo? Para poder igualar a casa do valente, porque ele poderia estalar o dedo e passar a espada e acabou o assunto de diabo, e eu não quero saber de suar aqui gota de sangue, nem chorar no jardim do Getsemane. Mas tinha um plano preparado. Tinha que destruir o diabo através de um corpo feito pelo próprio Deus, assim como ele fez lá o primeiro. Só que agora, esse segundo corpo, quem habitaria nele seria o próprio Deus. Quer dizer que em Cristo o céu estava vazio, porque a plenitude estava em Cristo, a plenitude de Deus. Entende o que é plenitude, né? Não precisa eu te explicar isso, né, abençoado? Então, senão, compra um dicionário. A plenitude de Deus estava em Cristo. Quer dizer que Cristo era o próprio Deus, se chamou Filho, porque foi necessário ele criar um corpo no ventre de uma mulher, e tudo daquilo que sai do ventre de uma mulher depois de 9 meses se chama filho, Então aí está explicado mais ou menos, espero que você esteja entendendo tudo. Por isso é que Paulo fala segundo Adão. Por isso que ele chama Cristo, ali o nascimento, de segundo Adão. Por quê? Porque ele veio na casa do valente e destruiu o valente, no mesmo tipo de corpo destruiu o Adão. E aqui diz, destruiu o diabo que tinha em suas mãos o império da morte. Quando Deus entregou a Adão todo o domínio, ele estava entregando tudo a ele mesmo, ao próprio diabo. Por isso é que ele dominou. E esse período se chamou Império da Morte. Durante o Império da Morte, o imperador da morte estava vivo, porque não existiria império sem imperador. Você não acha? Ah, é verdade, então. Então agora, na cruz, Cristo destruiu esse imperador e restringiu esse império da morte a toda a carne.
Então quer dizer que depois da cruz já não existe diabo-chefe, porque diabo-chefe foi destruído e o império da morte foi restringido a toda a carne. Ele encerrou tudo aquilo que fazia parte do império da morte na carne, que se chama o pecado. Então em Romanos 8,3 diz que ele encerrou o pecado na carne. E alguém pode dizer, Pedro Kelly, e os demais demônios? Porque diz que ele arrastou um terço. Você é bom em matemática. Colossenses 2,15 fala assim, despojou aqueles, no plural, principados e potestades, agora falando daqueles que tinham poderes, principados e potestades, que tinham poderes, que desceram junto àquele um terço e despojou aqueles principados e potestades, publicamente os expôs, triunfando sobre eles na cruz. Aí está a sua destruição também. Quer dizer que na cruz Cristo acabou com o criminoso chefe e com a quadrilha toda. Aí está. Esse é o maior programa de proteção à testemunha, mais completo e perfeito que existe e já existiu em todos os tempos. Agora, o detalhe é que muitas pessoas não conhecem isso ainda. E por não conhecerem essas verdades ainda, o mundo que está em suas mentes as dirige. Lembra desse tema? O mundo que está em tua mente. Qual é o mundo que está em tua mente? Você se relaciona com uma porção de pessoas diferentes e cada pessoa tem um mundo em sua própria mente. Cada pessoa tem o seu próprio conceito de vida, de espiritualidade, de relação com Deus, de intimidade ou não com o ser divino, chame o nome que queiram chamar por aí, não é verdade? Então, o mundo que está na mente dessa pessoa talvez seja um mundo que não dispõe, não está provido deste conhecimento que você está obtendo aqui em Reconciliados com Cristo, com Pedro Kelly. Não seria bacana que você fosse junto comigo um vaso útil para tratar de transmitir esse conhecimento e dessa maneira ajudar a renovar a mente das pessoas, pelo menos dando um pouquinho de informação? Seria, né? Então eu te convido para você junto comigo, ombro a ombro, lado a lado, compartilhar essa palavra com as milhares de pessoas que cruzam o teu caminho. Busque uma maneira, fale de alguma maneira. Às vezes a gente começa conversando de futebol e acaba falando sobre a graça. Às vezes a gente começa falando de comida e acaba falando sobre a graça. Às vezes a gente começa falando acerca de um filme, de um livro que a gente está lendo e acaba encontrando a graça de Deus aí. Isso é muito bonito e eu quero te convidar a participar junto comigo, porque a chamada religião, ela não deixou que as pessoas conhecessem essa verdade. E você pode me ajudar a divulgar esse programa de proteção a testemunhas, e todos nós estamos debaixo dele. E dessa maneira vivermos a graça na prática, né? Claro que vamos cometer falhas, claro que vamos nos equivocar, claro que não somos perfeitos em carne, mas em espírito estamos aperfeiçoados, sim Senhor, sim Senhora, por Cristo Jesus. Por quê? Porque o nosso espírito tem esse destino garantido, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, agradeço muito a você por me acompanhar, inscreva-se no canal, curta as nossas ministrações e principalmente compartilhe com todos os teus contatos todos os nossos temas. Eu trabalho com YouTube, Pedro Kelly RCC, Facebook, Pedro Kelly, Instagram, Pedro Kelly, e no Telegram também, Pedro Kelly. E eu disse, eu trabalho com, porque isso aqui para mim é uma dedicação de vida, é um trabalho, isso aqui não é o meu hobby, que por qualquer coisa, não quero mais não, enjoei. Não, isso aqui é uma dedicação de vida, estou mergulhado nisso aqui há muitos anos, muito mais do que aqueles anos que você pensa. Então é um trabalho para mim, mas é um trabalho no qual eu me divirto, porque eu sei que não tem nada mais bonito de que receber de Deus um dom para ter um tipo de trabalho que alegra as pessoas, que ajuda as pessoas, que colabora com as pessoas, que agrega na vida das pessoas muitas coisas boas. E eu sei que o meu trabalho agrega na tua vida muitas coisas boas. Eu recebi ontem, esses dias, uma comunicação aqui da abençoada Rosa, lá de Votuporanga, que ela disse assim, mesmo sem conhecer vocês,
pessoalmente ainda, eu amo você e sua família. Ou seja, é algo que, caramba, como é que pode, né? Então é o poder do conhecimento que é transmitido, da palavra que é viva e eficaz, que alcança os corações daqueles que foram chamados para isso. Porque existem também aqueles que não foram chamados para ouvir, para entender, para compartilhar, para nada disso. Como eu costumo dizer, eu participo de vários grupos. Às vezes as pessoas têm a elegância de me convidar e me incluem num grupo. Eu aceito, participo do grupo. Mas às vezes eu vejo que tem muita discussão boba, infantil, e eu não estou aqui para meninice, então eu não discuto com ninguém. Eu respeito a forma de entendimento de cada um e reputo sobre a forma de entendimento de cada um a medida de entendimento que já se desenvolveu naquela vida. Há algumas pessoas que ainda não alcançam compreender determinadas coisas que eu falo, e eu respeito isso, eu respeito também a forma de outras pessoas explanarem. Tem pessoas que explanam querendo guerrear contra os que estão na própria graça, né? E eu falo como o apóstolo Paulo: olha, o que me importa é que Cristo seja pregado. Porque uns falam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Pedro Kelly, eu sou do fulanito. Não, eu gosto mais do cicranito, porque lá... Isso para mim não me interessa. O que me interessa é que Cristo seja pregado, seja por contenda, seja por vanglória. Ou então seria mais excelente se fosse assim como a gente faz. Com elegância, com entendimento e sem atacar ninguém, porque todo mundo está debaixo de uma coisa chamada soberania de Deus. Se eu fui iluminado nos meus olhos espirituais, não foi porque eu sou bonito, foi porque Deus usou de misericórdia para comigo. Se os líderes do sistema religioso ainda não forem iluminados nos seus olhos espirituais, é porque Deus não utilizou para com eles da mesma misericórdia, porque eu creio num Deus soberano. Quando você, abençoado que está me ouvindo, ataca o apóstolo fulano, cicrano, beltrano, chamando ele de tudo que é nome, porque ele pede dinheiro, porque ele tem helicóptero, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo que a soberania de Deus está errada. Pensa nisso. Eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já fui igual a você, eu já briguei. Você nunca fez o que eu já fiz. Você já entrou num templo católico gritando, chamando eles de tudo que é nome? Nunca, né? Então é muito bacana ficar aí do outro lado do microfone atacando todo mundo, mas eu já fui lá. Eu já entrei na Catedral de Aparecida do Norte fazendo uma das maiores besteiras da minha vida. E levei ônibus, vários ônibus. Não foi um ônibus nem um carrinho. Vários ônibus lá. E gritei lá dentro. Passei vergonha, vexame. E hoje olha aquilo, e eu reputo aquilo. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Porque isso não é próprio, não é correto. E isso vai gerar muito mais inimizade do que entendimento. Pensa nisso. Está aqui falando para você uma pessoa que é contra o sistema religioso. Eu não sou a favor do sistema religioso, mas eu sou a favor de alcançá-los usando a inteligência espiritual e não a brutalidade da carne. Entendeu? Era isso que eu queria dizer, essa era a carta. De hoje eu sou só o carteiro. Amanhã 8h30 tem vídeo ou qualquer momento. Terça-feira estamos ao vivo às 8h30 da noite. Quinta-feira estamos ao vivo às 8h30 da noite. Eu não poderia terminar sem antes agradecer a você que semeia aqui. Semear é próprio. Cuidado com aquela pessoa que diz para você que esse negócio de semear não tem mais na graça. Essa pessoa é pobre, tanto de entendimento quanto de coisas materiais. E como ela é assim, ela quer ver todo mundo assim. Me entendeu? Porque está escrito que aquele planta colhe. Porque Paulo nunca falou disso, daquilo. É verdade. Mas você já leu 2 Coríntios capítulo 9, verso 6? Não, o que diz lá? Aquele que planta abundantemente, colherá abundantemente. Então Paulo está falando de plantar. Você já leu a carta de Filipenses? Onde Epafrodito leva a semente da igreja para a manutenção do ministério do apóstolo Paulo. E não era saco de batata, nem de milho, nem vaca, nem boi, não. Era finanças.
Vocês, filipenses, participaram comigo sempre, desde o princípio do Evangelho. Paulo está falando de finanças. Em 2 Coríntios 16, 2, Paulo fala assim: no primeiro dia da semana, aparte algo segundo o que tenha prosperado. É claro que você pode prosperar colhendo banana, o teu gado, né? Lá no curral que você deve ter, dando leite. Então você vai apartar um pouquinho de banana, um pouquinho de leite, um pouquinho de milho e vai enviar aqui para o Reconciliados com Cristo. Por favor, né, abençoado? Nós estamos no 3º milênio. E em Gálatas 6, Paulo fala assim: aquele que é ensinado na palavra, compartilhe dos teus bens com aquele que te ensina. Em outro lugar, Paulo fala assim: se nós semeamos entre vós coisas espirituais, por que seria demasiado que vocês semeassem a nós coisas materiais? Então, Paulo fala de semear. Né? Por quê? Porque semear é o princípio da tua prosperidade, da minha prosperidade. Entendeu? Eu semeio para a minha prosperidade, você semeia para a tua prosperidade, teu filho semeia para a prosperidade dele, tua filha semeia para a prosperidade dela. Isso é o que está escrito no Evangelho da Graça: semeia. Eu te sugiro que você entre nesse ciclo. Por quê? Porque aqui no ministério está chegando semente. E eu fico pensando, por que está chegando semente? Bom, é porque então está dando resultado lá naquelas vidas que semeiam. Por isso elas estão semeando aqui, porque experimentaram em razão de dar e receber. Na tua tela já deve ter aparecido o Pix. Aí estão os códigos Pix que a gente utiliza. Esse é o momento de semear, porque esse é um restaurante. Primeiro você come a comida e depois você paga a conta. Bota para mim, André. Já está para mim? Não, é para mim. Olha, eu vou ficar por aqui, tá bom? Tudo isso eu compartilho com você para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Tchau.